Olá a todos, muito bom dia ou muito boa noite, porque eu não sei o horário que vocês estão assistindo. Então, bom dia para aqueles que são de bom dia, boa noite para aqueles que são de boa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre os reflexos da medida provisória que veio mudar a forma de venda dos direitos de transmissão dos jogos de futebol e de esportes em geral. Por que mudar a forma de venda? Porque ela estabelece que a venda pode ser feita apenas pelo clube mandante. Ela não precisa mais ser feita pelas duas agremiações para a mesma empresa, que é o que acontecia até antes dessa medida provisória. Como é que era a realidade antes? Vamos contar um pouquinho dessa parte histórica. Pela legislação, apenas poderia passar um jogo na televisão ou na internet se a mesma empresa tivesse o direito de transmissão comprado das duas equipes que estariam participando daquele jogo. Havia a necessidade de ambas concordarem em venderem para a mesma empresa. O que isso causava? Isso acabava causando um monopólio. Por que um monopólio? Porque se todos os clubes não vendessem para a mesma empresa, não haveria transmissão na televisão. E nenhum clube de futebol, a gente está falando sempre de futebol porque é onde tem mais visibilidade, mas isso vale para basquete, vale para vôlei, vale para handebol, vale para todos os esportes e todos os times. Um clube tinha medo de não fechar com uma determinada empresa de televisão e os seus jogos ficarem de fora, seja como mandante ou como visitante, e não expor os seus patrocinadores. Por quê? O tempo de exposição de mídia, na mídia do clube, influencia no contrato de patrocínio. Então o clube, com medo de ficar sem patrocinador, porque não estaria na mídia, aceitava basicamente quaisquer valores que lhe eram ofertados para assinar com uma determinada empresa de televisão ou uma empresa para vender para o streaming. O que mudou com essa medida provisória? Hoje o clube tem certeza que ele, enquanto mandante, pode vender para quem ele desejar, pelo valor que ele desejar, os direitos de transmissão dos jogos que ele terá como mandante. O famoso jogo em casa. Todo clube hoje que for jogar em casa tem o direito de vender para quem ele quiser, e apenas ele precisa vender, aquele jogo. O que isso está refletindo na parte, primeiro, econômica, e a gente fala no jurídico daqui a pouquinho? Vai refletir que a negociação se torna mais livre. O clube pode cobrar o valor que acha necessário cobrar para que aquele jogo dele seja transmitido. Isso dá uma segurança aos seus patrocinadores, que estará à venda a transmissão do jogo, independentemente de qualquer coisa, mesmo que seja no canal do clube pela internet. Porque essa medida provisória pode fazer com que aconteça de um determinado clube, A, B ou C, não ter empresas interessadas em comprar todos os seus jogos. Pode acontecer, como aconteceu na final do Campeonato Carioca agora, de uma empresa de telecomunicação querer comprar apenas um jogo. O único jogo que passou na TV aberta depois da rescisão do contrato com a Rede Globo. Vamos explicar um pouquinho. A Rede Globo tinha um contrato com todos os clubes do Rio de Janeiro, exceção feita ao Flamengo, que para transmitir o Campeonato Carioca 2020, quando veio essa medida provisória e o Flamengo transmitiu o jogo dele pela Flá TV, pela internet, Rede Globo de televisão entendeu que o contrato estava rescindido, notificou aos clubes e à Federação Carioca do Rio de Janeiro. Até houve uma ação contra a Rede Globo de televisão para que ela fosse obrigada a manter a transmissão dos jogos. Houve uma liminar, ela transmitiu um jogo e depois essa liminar ficou valendo, mas a Rede Globo acabou com o campeonato. Em ela acabando com o contrato, não com o campeonato, porque depois essa liminar foi cassada, o que aconteceu? O SBT veio e comprou os direitos de transmitir
comprou do Flamengo o direito de transmitir o jogo, o último jogo da final. Isso demonstra que as negociações podem ser pontuais para um determinado jogo. E isso pode trazer um problema para os pequenos times. Pequenos não, nenhum time é pequeno. Tem time de menor expressão, porque para o torcedor, todo time é o maior e o mais importante. É isso que a gente precisa ver como advogados, que os contratos existentes anteriores à medida provisória têm plena validade e têm plena eficácia. Para que eles sejam rescindidos, como a Rede Globo fez, o que será necessário? Que seja paga uma multa, que deverá estar estabelecida no contrato. Isso tem um lado muito bom, um lado positivo, que é, se aparecer uma outra empresa de televisão interessada em comprar os direitos de transmissão de um time, ele pode vender para essa nova empresa mediante o pagamento da multa para a empresa que tem o direito anteriormente. Porque temos que lembrar que a lei respeita o ato jurídico perfeito. Os contratos são atos jurídicos perfeitos. Foram celebrados por clubes, pessoas jurídicas, pela empresa de televisão, pessoa jurídica capaz. O objeto era lícito, obedecia às leis vigentes naquele momento, então ele não pode simplesmente, o clube hoje, falar que vai vender para uma outra empresa e desrespeitar o contrato. Não, ele precisa rescindir esse contrato que ele tem firmado com a Rede Globo, pagar a multa para que possa fazer um outro. Ele pode pagar a multa e pode até colocar o valor dessa multa como uma obrigação contratual com a nova empresa de televisão, que seja a obrigação da nova empresa pagar o valor da multa, ou diretamente, ou fazendo a transferência desse valor para o clube, e o clube pagará a Rede Globo. Mas, trazendo um pouco mais isso para o lado do futuro, daquilo que pode acarretar, o que é que isso vai acarretar? Como eu disse, pode acarretar da não necessidade de uma empresa contratar para passar todos os jogos de um clube. É por isso que esse clube deverá pensar muito bem se vale a pena rescindir um contrato longo ou não. Porque os jogadores têm direito a 5% do valor de cada contrato. Como é que isso funciona? A empresa, o clube, vende seu direito de transmissão, suponhamos por 100, sem qualquer coisa. Desses 100, 5 serão repassados aos jogadores diretamente pelo clube, não mais via sindicato como era até a edição da medida provisória. O próprio clube vai passar isso para os seus jogadores. Eu entendo que os jogadores da equipe adversária não têm direito, porque se o direito é do mandante, ele tem que repassar esse direito aos seus próprios jogadores. Até porque ficaria estranho eu, Clube A, pagar o direito de arena para os jogadores do Clube B, e direito de arena é, na Justiça do Trabalho, entendido como parte de remuneração, que vai causar reflexos. Aí teremos um problema. Qual é o problema? Se eu remunero o jogador da equipe B num valor alto, porque eu fiz uma boa negociação, sou um clube de maior expressão, a equipe B, que é uma equipe menor, teria que arcar com os reflexos desse direito de arena pago por mim, talvez numa condição que ele não tenha econômica. Ele não tem como fazer o pagamento dos reflexos dessa verba. Isso é uma situação extremamente complicada, mas que não é o nosso foco. A gente apenas trouxe essa discussão para não deixar passar batido essa parte importante também, porque o nosso foco em si é a venda dos direitos de transmissão. E como eu disse, a partir da medida provisória, cada clube pode vender para qualquer empresa, e isso é importante a gente deixar claro. Quando eu falo qualquer empresa, é qualquer empresa de TV, de internet ou plataformas de redes sociais. E hoje, não mais o clube precisa fazer uma venda
para a mesma empresa. Antes, no passado, também não precisava. Só que se eu não vendesse o pacote para TV aberta, TV fechada, internet e mídias sociais, a empresa não tinha interesse em comprar. Com essa nova medida provisória, eu posso fazer 4 negociações diferentes, com 4 empresas diferentes, com 4 valores diferentes, e o mais importante, eu posso fazer as vendas do direito de transmissão do meu jogo, se eu estou falando do meu, porque eu estou me colocando no lugar de um clube, ok? Eu posso fazer a venda do direito de transmissão para qualquer país do mundo. Já que o direito é meu, eu posso vender para a empresa A no Brasil, para a empresa B para as Américas e para uma empresa C para passar na Europa. Ou posso fazer um acordo com uma plataforma digital para passar o meu jogo no mundo inteiro. O que isso revoluciona? Revoluciona que a minha marca, a minha imagem, a imagem dos meus patrocinadores, será transmitida para todo mundo. Isso afeta o meu valor de imagem no mercado, afeta o valor dos meus patrocinadores no mercado e acarreta uma maior visibilidade dos meus jogadores, fazendo com que eu tenha uma maior possibilidade de recebimento de receitas com isso. Então, essa medida provisória, ela é boa ou ela é ruim? Numa primeira análise, ela é muito boa por causa disso. Ela dá uma liberdade aos clubes que não existiam. E qual é essa liberdade? De contratar individualmente com a empresa que elas quiserem para transmitir os seus jogos. Porque é importante que a gente diga isso. O direito de transmissão no Brasil é do clube. Ele não é da liga, ao contrário do que acontece nas ligas americanas. Quem negocia o direito de transmissão nos Estados Unidos são as ligas. A NBA, a NFL, a Major League Baseball, elas negociam um pacote. E podem, tanto é que o fazem, como a NFL, tem 3 níveis diferentes de transmissão com 3 empresas diferentes. Lá não existe uma única empresa, como existia aqui no Brasil. E aqui no Brasil agora existe essa possibilidade. Uma possibilidade clara, real, de termos mais de uma equipe de televisão, mais de uma rede de televisão, desculpem, transmitindo jogos. O que isso acarretará? Acarretará concorrência entre as redes, concorrência pelo horário, porque a partir do minuto que eu posso vender para uma outra rede de televisão, não terá mais a possibilidade, como existe em contrato, e até os regulamentos das competições permitem, que a empresa que comprou, na verdade, os direitos de transmissão, mudassem os horários dos jogos para adequar a sua a sua grade de programação. Isso é uma coisa que vai ter que alterar nos regulamentos a partir do ano que vem. Não tirar mais, se algum clube rescindir os contratos existentes, essa possibilidade. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação, colegas. Eu vendi o meu jogo para a empresa B. E essa empresa, ela prefere que os jogos sejam às 17 horas e não às 16, como é tradicionalmente, porque para a programação dela é melhor. A federação ou a confederação brasileira terá que ter esse discernimento na realização do campeonato, que os meus jogos são vendidos para outro horário. Isso vai ser importante que no colégio arbitral seja discutido. Se o colégio vai permitir jogos em horários diferentes, hoje já é permitido, então não teria maiores problemas, mas será discutido se a outra empresa, a nova contratante, poderá também pedir alteração de tabela ou não. Então vejam, essa medida provisória, que deverá ser transformada em lei, ela veio para alterar todo o sistema de transmissão dos jogos de futebol e mais ainda, ele veio alterar todo o ordenamento jurídico em torno, porque ela mexe em contratos já existentes têm que ser
cumpridos, mas poderão ser rescindidos mediante pagamento de multa. Ela mexe em obrigações trabalhistas. Ela mexe em direito internacional, com transmissões de jogos para fora do Brasil. Ela mexe com a forma de administrar um clube, uma forma de fazer com que as receitas sejam administradas, com que exista a possibilidade de termos penhoras nessa cota de patrocínio não, de televisão como já existe. O que diferenciará agora é para onde será enviado. Antes, sempre se mandava para a empresa A o pedido de penhora. E os clubes de futebol tradicionalmente faziam o quê? Ou davam esse contrato de televisão em garantia para empréstimos bancários, ou a própria empresa adiantava valores para os clubes pagarem dívidas. Com essa nova sistemática, a justiça terá que penhorar um ou outro, e talvez os clubes não possam mais ficar dando esse contrato em garantia. Por que esses contratos eram aceitos? Porque sabia-se que eles seriam cumpridos até o fim e o quanto o clube receberia. Hoje, o credor de um clube pode não aceitar fazer um empréstimo ou qualquer outra operação com um contrato de venda de televisão, de direitos de televisão, como garantia. Por quê? A gente não sabe se esse contrato será cumprido até o fim. Não sabe se virá no meio uma proposta melhor para pagamento da multa. E se vier o pagamento da multa, como todos os colegas sabem, aquele meu contrato que eu dei como base, como garantia, deixa de existir. Então, eu vou executar o quê? Um contrato que deixou de existir? Não. E isso é um novo arranjo que virá também, que pouca gente ainda discutindo. Que, com essa possibilidade, aqueles contratos feitos lá atrás pelos clubes com a garantia do contrato de direito de transmissão, talvez precisem ser revistos pelos credores. Se eu fosse o advogado de alguma empresa que tenha recebido em garantia esses contratos, eu chamaria os clubes para mudar a garantia, porque já não me dá mais a garantia, ela perdeu a força. Como é que os contratos de transmissão do Campeonato Brasileiro, salvo engano, vão até 2024? Eu não posso ficar 4 anos sem saber se o contrato será cumprido ou não. Vamos imaginar que não é o clube que rompa, que é a própria emissora de televisão que rompeu. Como é que a gente vai cobrar, nós, credores? A empresa de televisão pode nem pagar a multa, pode alegar descumprimento do contrato, como foi o caso do Rio de Janeiro. Ela pagou integral o direito desse ano, mas se eu não me engano, falo não me engano porque eu não tive acesso aos autos, às notificações que ela enviou para os clubes e para a FERJ lá no Rio, para justificar. Eu sei que a justificativa foi quebra de contrato, mas eu não sei maiores detalhes. Mas eu volto a falar, como credor, eu fiquei sem minha garantia. Eu não tenho como receber. Aquilo que era bom para mim, que era um contrato que eu sabia que é a Rede Globo de televisão, eu posso falar porque todos sabem quem é que comprava os direitos de transmissão no Brasil até 2 meses atrás, seria honrado, seria cumprido. Hoje eu já não sei. Vejam, colegas, que essa medida provisória ela vai muito além do campo de jogo. E para falar ainda um pouquinho de campo de jogo e começar a encerrar a nossa palestra, que na verdade é muito mais um bate-papo do que uma palestra, ela tem a possibilidade, a medida provisória, de permitir que os outros esportes tenham um maior avanço. Como assim, Igor? É simples. Hoje, uma equipe que tenha uma equipe de basquete, eu falo do basquete porque é o esporte que eu sempre pratiquei, tenha os seus jogos disponibilizados por ela na sua plataforma digital. Ela não precisa mais da concordância das outras equipes, ou da concordância da federação, ou da liga. Simplesmente ela pode, na página dela,
seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, seja no YouTube, transmitir o jogo dela ao vivo e a cores. Até aproveitando essa nova modalidade de transmissão de eventos musicais, as famosas lives, né? O clube pode colocar no canal dela no YouTube o jogo do time dela de basquete. Isso vai me trazer o quê? Também novas receitas, porque eu posso vender patrocínios não no uniforme. Eu posso vender patrocínios na minha transmissão. E eu clube, volto a falar sempre, toda vez que eu falo eu clube falando. Eu tenho a possibilidade de demonstrar para possíveis novos patrocinadores que eu atinjo um público determinado. Um público grande ou pequeno, aí vai depender do time, vai depender da região, vai depender de N coisas, mas eu demonstro que eu chego. É por isso que eu acredito que essa medida provisória, ela também veio para democratizar os demais esportes. Agora eu acredito que teremos também transmissões de handball pela própria internet, que antes a gente não tinha, de beisebol aqui no Brasil. Quando eu falo beisebol no Brasil, talvez os colegas não saibam, mas o Brasil tem beisebol, tem seleção de beisebol. Eu acredito que isso impulsionará os outros esportes. Porque antes era difícil de transmitir porque não tinha quem transmitisse. As grandes redes, a grande mídia não tinha interesse financeiro nisso. E às vezes, para as equipes menores, uma não concordava com a outra para passar na internet. Agora isso está resolvido. A equipe mandante pode ter. Isso também vai trazer uma melhora profissional. Como uma melhora profissional, Igor? Simples. Se eu vou fazer uma transmissão pela internet, pelo menos eu vou ter uma pessoa para operar uma câmera, uma pessoa para narrar e uma pessoa para comentar. Pelo menos 3 novos empregos cada equipe vai estar gerando. Sem considerar que talvez tenha mais 1 ou 2 pessoas contratadas para operar as mídias sociais, para operar essa internet, para ter certeza que o jogo estará ao vivo. Então, de um modo geral, essa medida provisória ela é muito boa, porque ela democratiza o acesso ao esporte. De um modo geral, como eu acabei de contar com o exemplo do basquete. Vai permitir que as pessoas aficionadas pelo basquete tenham acesso aos jogos do seu time, que não ficará mais dependente de acordos com televisão, acordos entre as equipes, ou que a própria federação intermedie. Não há mais necessidade disso. Hoje, cada equipe pode ter seu próprio canal na internet. Possibilitará novos empregos para narradores, para jornalistas, possibilitará maiores contratos para os clubes de futebol, maiores e melhores patrocínios, mas temos que considerar que também vai trazer uma desigualdade na hora de contratação dos jogadores, como eu acabei de falar. Os jogadores têm direito a uma participação de 5% do direito de arena. Os clubes precisam entender que daqui para frente, esse direito de arena que ele vai receber, que o jogador irá receber do clube empregador enquanto mandante, vai influenciar na remuneração. E isso poderá fazer com o quê? O jogador A escolha o time C ou B, pensando em quanto ele irá receber de direito de arena. Talvez, na escolha daqui para frente de um novo time, não apenas o salário seja importante também um possível direito de arena. Espero que vocês tenham gostado dessas breves reflexões sobre os efeitos da medida provisória nos direitos de transmissão. Espero que tenha deixado esse aspecto bem amplo para que a gente possa começar a refletir sobre isso, porque é um tema novo, é um tema pujante, é um tema interessante, e por tudo isso demandará maiores estudos, e esses estudos apenas virão com o tempo, com o transcorrer dos fatos. Porque nós do direito apenas reagimos aos fatos, a gente não cria os fatos. O que eu procurei hoje foi isso, dar essa visão do que poderá acontecer e de como poderá acontecer. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei.
Espero que possamos nos ver em breve pessoalmente, acabando com o isolamento, e desejo a todos que tenham um dia ou uma noite extremamente iluminados e abençoados. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela OAB por me permitir, por me convidar e por me permitir falar aos colegas nesse momento. Muito obrigado.